Evangelho de Mateus, primeiro evangelho, né, do Novo Testamento aí, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, a partir do versículo 12, eu quero ler com vocês esse texto muito importante. Amém? Está escrito assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. 21 diz, versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? Até aqui somente. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra continue a nos ensinar. Que assim seja. Amém. Amém, queridos? Eu vou ler aí em Mateus 9, a vocação de Mateus, que diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega, Mateus 9:9, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Até aqui, somente esse versículo. Glória a Deus. A nossa oração, a minha oração nessa noite, ela tem um propósito também, entre outros, mas tem um muito especial, que é que Deus nos dê sensibilidade. Que Deus nos dê percepção. Por quê? Porque tem muitas coisas de Deus já acontecendo, Deus está falando, Deus está agindo, Deus está movendo, mas às vezes as pessoas não estão atentas, não estão percebendo. Está insistindo, Deus está tocando, Deus está clamando por várias questões, e as pessoas às vezes estão ainda perguntando: será que isso é comigo? Então eu gostaria que todos deixassem realmente o coração livre e atento para receber essa palavra. Eu quis ler esse texto falando sobre Jesus na Galiléia, os primeiros discípulos, para destacar um ponto muito importante. Primeiro, que é Ele que chama, e todos nós estamos aqui para sermos discípulos de Cristo. Ainda que alguém nos convidou, ainda que começamos a participar da igreja porque alguém nos chamou, alguém insistiu, aquela pessoa, ela foi um instrumento de Deus, porque usando daquela pessoa era Deus que estava nos chamando. E é muito importante que eu tenha essa certeza no meu coração, de saber que eu estou aqui porque Deus me chamou. Eu quero que todos também pensem dessa forma. É Deus que te chamou. Porque quando você pensar assim, você de fato vai entrar em um rol de pessoas que estão sendo convidadas pelo Senhor. Só que Deus, Ele é muito prático. Jesus, Ele mostra isso
eu quis ler esses textos para dizer, Jesus passou perto de Pedro, né, e de mais um discípulo, eles estavam pescando. Jesus não fez uma entrevista com eles. Olha, tudo bem, vocês aí, como é que está a vida? Vocês têm muito pecado, não tem? Vocês gostariam ou não? Ele não fez nada disso. Ele passou e disse, vocês dois, me seguem. Jesus só ativou eles, acionou eles. Jesus não ficou ali perguntando se eles tinham tempo, se eles podiam, se eles tinham religião, nada. Simplesmente passou e falou assim, ó, me segue. Aí os dois, deixando logo o barco, vão, aí ele chega perto de 2 filhos de Zebedeu, e da mesma forma, eles estavam lá consertando a rede, tal, olhou para os dois, ó, vocês dois aí, o que é? Me segue. Simplesmente isso. O que eu estou querendo aqui destacar é que Deus, Ele continua usando dessa forma. Deus chama, Deus é prático. Às vezes a gente fica esperando uma porção de argumento para obedecer a algumas coisas, de pessoas, do patrão. Às vezes um patrão, eu falo, usando um exemplo do cotidiano de muitas pessoas. Ele trabalha no negócio, aí o patrão fala, ó, preciso que você faça uma coisa diferente. Tem gente que o patrão vai ter que ficar explicando o porquê, pedindo pelo amor de Deus, para ele ir lá fazer. Tem outros que ele é o patrão, ele falou que é para fazer lá, eu vou lá, vou fazer. Dentro, é claro, daquilo que está correto, né? Mas tem pessoas que você tem que explicar para ela tudo com muito detalhe, para ela poder falar assim, bom, agora eu vou. Mas eu quero dizer para você que Deus, ainda que na Bíblia tenha toda a explicação, Deus não começa explicando tudo, Ele começa só chamando. Quando Ele falou para os discípulos também, olha, vem cá, vou separar vocês de 2 em 2, vão, e não precisa levar nada não. Vocês quando chegar, vocês vão ser supridos naquilo que vocês precisarem. Ele não perguntou, vocês estão a fim de ir por aqui ou por ali? Não, Ele não perguntou, Ele simplesmente falou assim, vá. Por que Deus trabalha assim? Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para os seus discípulos, sempre será algo bom. Deus não precisa ficar argumentando. A mente de Deus é essa, eu não vou ficar argumentando, tentando convencê-los com argumentações, não. Eles têm que olhar para mim e saber, se Deus me chamou, se Deus me colocou para fazer, isso é algo bom. Eu estou debaixo de uma orientação de Deus. E quando é que na igreja eu sei que estou debaixo de uma orientação de Deus? Quando eu estou debaixo de orientação das autoridades que Deus colocou. Por isso quando a igreja fala, olha você, fala com Deus, a sua casa pode ser uma célula. As pessoas às vezes ficam fazendo uma porção de questionamentos para elas ou tal. Se não pode por alguma razão, ok. Mas muitas que podem, elas precisam ser convencidas com muito argumento. E aí eu fico pensando, mas e quando Deus já chama, Deus já falou, vamos abrir o nosso coração. Olha só que coisa linda aqui, vocês dois seguem. Ele, depois que ele segue, aí que ele vai falar para eles do que se trata. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens, tá bom? Vamos comigo. Aí depois eu quis ler também um ou 2 capítulos à frente, aqui no capítulo 9 de Mateus, que é o caso da chamada de Mateus, que antes tinha o nome de Levi, se não me engano. Da mesma forma, olhou para ele, vem, eu quero que você seja um discípulo meu. Também não fez nenhuma pesquisa, olha, vem cá, deixa eu convencer ele. Não, ele simplesmente chamou. A Bíblia diz que aqueles que Deus chama, Deus também vai condicionar para fazer. Aos que chamou, Ele também justificou. Aos que chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Então quando eu digo, Deus, eu estou na Tua mão, eu te aceitei como meu Senhor e Salvador, agora eu sou Teu, estou aqui, se o Senhor quiser que eu use aí de um líder da igreja, olha, vem aqui para você ajudar a limpar alguma coisa na igreja hoje, eu vou ter isso como o Senhor me chamando para me dar uma oportunidade. Ide por todo mundo pregar o evangelho, já é Jesus já dando uma ordem, uma direção, chamado de a grande comissão de Cristo, Ele já dizendo, olha, vão fazer. Ele não está perguntando, será que se vocês
é tímido, se você está amando muito, se não, Ele só está dizendo faça, porque é na prática da vida que eu demonstro o que está no meu coração. Por isso que Ele é prático, Ele diz, olha, vão e façam, vão e façam. E muitas pessoas aceitam a Cristo só por si, porque elas precisam ser salvas, elas precisam conquistar algumas coisas, elas precisam se realizar. Ótimo isso, ok, mas não é só por mim, agora é pelo reino. Agora eu entendi, Ele me chamou, não é só para, agora eu sou um salvo, batizado, vou ficar aqui dando glória a Deus o tempo todo e vou para o céu. Não é só para isso, Ele nos chamou para ser, Ele nos chamou para estar, Ele nos chamou para ser igreja. Então quando eu estou desempenhando meu papel, eu estou no mover daquilo que Deus me chamou. A minha oração é que Ele desperte isso. Aqui está cheio de pregadores, está cheio de pessoas para anunciar o Evangelho, está cheio de pessoas aqui, de ganhadores de almas, pessoas que vão se destacar, que não vão ganhar uma só não, que vão ganhar dezenas de almas, que as pessoas vão chegar assim, olha, fulano, tudo, foi ele que trouxe para a igreja, esse aqui que ganhou. Por quê? Porque ele entendeu, Deus despertou ele para fazer. Irmãos, quando eu concentro a minha vida com Cristo só em mim, é muito pouco, e eu não vou me sentir completo, porque eu só me sentirei completo quando eu me lanço para realizar a obra que Ele tem para mim. Se for só para conquistar aquelas coisas que eu precisava, que eu preciso, é pouco. Ele me chamou para ser mais, Ele me chamou para ir além, Ele me chamou para fazer mais. É por isso que às vezes Deus está falando, e a igreja às vezes fica assim, meio que dormente, pensando, será? Nossa, que bonito isso, eu gostaria. Meu irmão, se desperta, vai lá e fala, Deus, eu quero fazer. Procura o líder da igreja, procura um líder de célula, fala assim, meu irmão, eu estou aqui, faço parte dessa célula aqui, mas eu não estou aqui só para vir comer o lanchinho da noite, não. A partir de agora eu vou trazer amigos que não são crentes para a gente trabalhar com eles aqui. A partir de agora eu vou começar a servir mais, porque senão, irmãos, é muito cômodo, a gente toda semana reúne, e Deus fala assim, tá bom, mas o que vocês vão fazer? Vamos aproveitar o tempo, vamos atrair as pessoas, vamos ganhá-las. E Ele já nos direcionou para isso, já está tudo muito claro. Amém? É interessante que Deus, Ele não fica perguntando muito assim, se você quer, o que você acha. Não, Deus não tem isso, né? Olha só a história de Zaqueu, aquele homem que era um cobrador de impostos, um homem rico, e que queria muito ver Jesus, e ele vai lá em Jericó, Jesus está passando. Para quem não sabe, o Zaqueu, ele diz, bem, eu queria ver Jesus, então ele sobe numa árvore, porque ele era pequeno, e a multidão atrapalhava ele enxergar Jesus. Aí quando ele subiu na árvore, ele estava lá olhando para Jesus, aí Jesus, passando ali, olha para ele, e Jesus não perguntou nada. Jesus simplesmente falou assim, Zaqueu, desce aí que hoje eu quero dormir na sua casa. Não perguntou se ele queria, se tinha cama nem nada, só falou, eu quero. Entendeu? Hoje me convém pousar na sua casa. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou te oferecendo o que há de melhor no mundo. Por isso que ele não fica argumentando como se alguém tivesse, como alguém que está vendendo um produto que tem que provar para o outro que quer comprar, que é bom. Jesus não está provando, não se preocupa em provar nada para ninguém, ele simplesmente fala, desce que eu quero pousar na sua casa hoje. A Bíblia diz que o Zaqueu desceu, foi, não sabia o que ia acontecer, mas foi. Quando Jesus chegou lá, Jesus começou a falar com ele, ele abriu o coração, e Jesus naquele dia falou, hoje a salvação chegou nessa casa. Não, Zaqueu, será que dá para ir para sua casa hoje? Como é que você está? Você está com tempo? Tem muito trabalho hoje na coletoria de impostos? Você vai acordar muito cedo amanhã? E tal? Não, Zaqueu, desce que eu quero ir para sua casa. Direto. Deus está sendo direto com a igreja. E Ele manda avisar a igreja que Ele cedo vem. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Bendito é o servo, eu falei disso na reunião de liderança de células agora,
segunda-feira. Bendito é o servo que quando seu senhor voltar o encontrar servindo. Servindo. Gerúndio, continuidade. Eu já servi muito a Deus. Deus vai, bem-aventurado é o que estiver servindo, não é o que serviu. Porque tem gente que já serviu a Deus, mas hoje está servindo o diabo. Eu já servi muito, eu já fiz muito para a igreja. E agora? Agora não, os outros têm que fazer. Misericórdia, também não sou de ferro não. Ou então, o outro lado, né? Não, quando eu resolver todas as minhas questões, aí eu vou assumir um carguinho lá na igreja. Quando eu tiver com tudo certinho, eu vou começar a dizimar. Jesus não vai dizer, servo bom e fiel, bendito. Ele não vai falar isso para aqueles que dizem, um dia eu vou servir. E nem para aqueles que dizem, eu já servi bastante. Ele vai fazer isso para aqueles que ele encontrar servindo. E Deus é tremendo, irmãos. Vocês lembram daquela parábola que o lavrador, o dono da casa, né, chamou lavradores na primeira hora, acertou um salário com eles, depois chamou na terceira, na quarta hora, e chamou no finalzinho do dia outros também. O que ele queria daqueles? Que eles estivessem servindo. E quando ele voltou, ele foi lá e acertou com todo mundo, porque eles estavam servindo. Então Deus está dizendo para a igreja o seguinte: eu chamei vocês, eu escolhi vocês, eu capacitei vocês. Vocês querem cura? Eu tenho cura. Vocês querem alegria? Eu tenho alegria. Vocês querem condições? Eu tenho condições. Tudo que vocês querem, Deus está dizendo, eu tenho tudo isso para dar para vocês e muito mais. É inimaginável o que Deus tem para nós. O problema nosso é que Deus às vezes tem muito pouco de nós nele, para Ele. Nós queremos 100% de Deus para nós. Tem crente que quer 100% de Deus para ele, mas nem 10% do dízimo ele consegue entregar na obra de Deus. E ele enche de justificativa. Então, alguém já disse isso, e eu acho interessante e próprio também, para essa noite de reflexão, para essa noite de crescimento espiritual, de aprofundamento na palavra. Amém, irmãos? Amém? O quanto temos de Deus? Ótimo, pastor, eu acho que eu tenho uma porção de Deus maravilhosa e tal. Ok. Nossa, pastor, eu tenho muito de Deus. Quando eu chego em qualquer lugar assim que tem alguém orando, eu já tenho a presença de Deus. Pastor, eu tenho tudo de Deus. Ótimo. Agora a pergunta é, o quanto Deus tem de você? Deus só tem de você 1h30 de culto, 2, 3 dias na semana, e depois não há mais nenhum serviço, não há mais nenhum comprometimento. Deus só tem de você uma parte da sua vida. Deus só tem de você aquela área que você diz, essa área aqui eu consigo servir, mas naquela outra não. Não, irmãos. Integralmente de Cristo, Deus me tem completamente. Essa deve ser a fala de todo servo. Por quê? Porque Deus pode querer me usar no momento, numa hora, num lugar que eu nem esperava. Estava lá passeando, ou fazendo compras, ou trabalhando, e ali no momento Deus precisou usar de mim. Mas eu digo, bem, eu não estou na igreja, eu não posso fazer. Claro que você pode, você é a igreja, está lá e Deus pode te usar naquele momento. As pessoas que convivem com você, elas têm que ler em você, ler em mim, que nós somos uma carta viva, escrita por Deus. E então elas, olhando para nós e convivendo conosco, serão ministradas. Eu não vou ficar dando um sermão bíblico para os meus amigos no trabalho, mas a minha postura e a minha forma de amá-los vai falar mais do que uma pregação. Eles serão convencidos porque eles perceberão em mim que há Deus na minha vida, porque Deus me tem 100%. Tem crente que consegue separar a sua vida em etapas diferentes. Agora é a igreja, agora eu vou para lá, eu tenho que me cuidar, agora eu tenho que vigiar, agora eu estou crente, estou na igreja. Ou numa reunião de jovens, numa reunião de adultos, numa reunião de célula, agora eu estou aqui. Acabou a reunião, ele já sai livre, fala assim, agora sou eu mesmo. E aí fala coisas que não deve, brincadeiras que não pode, expõe pessoas, zomba de pessoas.
Aí depois vai para a igreja, agora estou na igreja. Tem que lubrificar a garganta, amém, irmãos? Quando você estiver pregando e acontecer isso, não liga não. Ai, pastor, misericórdia, se fizer isso aí eu vou sair. Não, você vai estar pregando, vai estar falando, vai acontecer, você para, toma uma aguinha, conversa, pronto e volta. Ok? Aqui foi só uma instrução para pregadores aí que vão fazer. Então você está num lugar, está alguma coisa, Deus pode contar comigo, eis-me aqui. Pronto. Eu sou crente aqui, eu não vou separar a minha vida em etapas. Agora eu estou lá no esporte, aqui no esporte é o seguinte, gente, aqui eu não tenho sangue de barata não, hein? Eu sou crente lá na igreja. Lá na igreja eu sou crente, mas aqui não. Não, meu irmão, não é isso. Eu sou de Cristo em todo o tempo. Por isso que às vezes o crente, ele vai parando com algumas práticas que ele tinha antes. Não é que ele faz força para parar, algumas coisas, não estou falando nada de pecado, não. Às vezes ele fala assim, eu participava muito de tal evento. Nem é pecado, não é um evento legal aí, um evento que ele participa, pode ser na área de esporte e tal. Eu participava, eu era muito ali e tal. Depois que eu me converti, eu comecei a ver que aquilo não estava me edificando muito. Aí ele vai tendo umas mudanças normais, naturais. E sem força. Por quê? Porque ele está sendo moldado por Deus. E ele vai ver que ele tem uma vida muito especial. E aquilo que ele fazia com tanta intensidade, já não precisava mais daquilo. Agora ele tem que concentrar essa intensidade na obra de Deus, nas coisas do Senhor. Então, que Deus desperte em todos nós essa sensibilidade para perceber, Deus já me chamou, Deus já me tocou, Deus já me ensinou, Deus já me convidou, Deus já me mandou fazer. Por que eu estou ainda esperando algum sinal? Não, eu vou fazer, e Deus vai me honrar. Em casa ele não dorme, mas passará a noite na nossa casa. Ele amanhã vai nos usar, a gente vai falar de Jesus, a gente vai estar em qualquer lugar e seremos igreja da mesma forma. Eu termino aqui dizendo, querido, você já foi escolhido, já foi tocado, já foi chamado, já foi despertado. Então, fique atento, porque Deus quer usar você. E é bom você se colocar mesmo a serviço de Deus, porque eu penso comigo o seguinte: nós sendo homens, se alguém se dedica a nós, mas se dedica de todo o coração, nós queremos fazer o bem para essa pessoa. Nossa, eu preciso honrar aquela pessoa. Nossa, como fulano é fiel a mim, como ele... eu vou honrar ele sempre, vou orar por ele sempre. Quando eu puder abençoar ele, de alguma forma eu vou abençoar. Vou recompensar ele, porque é uma pessoa muito, muito apegada a mim, que dedica a mim. Nós, sendo maus, pensamos assim, irmãos. Aí Deus olha para os filhos e fala assim: que filho dedicado. Ele está disposto a tudo na igreja, passa por humilhação, mas não está nem aí. Levanta a cabeça, continua servindo, honra quem tem que honrar, não fica fazendo coisas erradas, não faz nada, ele está ali mantendo um padrão de vida. Meu irmão, Deus terá prazer de exaltar essa pessoa, de honrar essa pessoa, de mostrar para todos: esse homem ou essa mulher são filhos e eu vou honrá-los, porque me servem com inteireza de coração. Amém? Que a nossa oração seja essa, e que a nossa percepção aumente, cada momento, e Deus vai continuar falando com vocês, com todos nós. Se coloquem em pé, queridos. Nós vamos terminar aqui agradecendo a Deus. Quero lembrar os irmãos, sexta-feira teremos aqui um testemunho muito, muito especial. Convide alguém para vir, um testemunho de cura, de livramento de morte. Você vai dormir tranquilamente, porque Deus está cuidando de você, em nome de Jesus, amém? E fiquem atentos, para não passar desapercebida a palavra de Deus, ou a voz de Deus para cada um. Deus está te chamando.